Nova manhã. Meu emprego sumiu. Fernando Barra, especialista em tecnologia e inovação, autor do livro Meu Emprego Sumiu, que ajuda a gente a refletir aqui sobre o futuro do trabalho e o futuro do emprego. Às vezes a tecnologia dá isso, viu, meu caro Fernando Barra? Bom dia para você. Bom dia, Isso Barra. mostra como a gente está dependente dessa tal de tecnologia aí. É demais. Bom, e vamos lá, porque tem toda essa polêmica, a expectativa grande para o futuro do TikTok nos Estados Unidos. Hoje tem a posse de Donald Trump. E o que deve ser do TikTok, hein, nos próximos dias, nas próximas semanas, Barra? O TikTok está mais do que em alta, não só pela popularidade da rede social, mas por toda essa disputa entre Estados Unidos e China. Ele chegou a ficar indisponível ontem nos Estados Unidos, desde das primeiras horas de domingo, devido a uma lei federal que foi aprovada pelo presidente Biden e que o Senado, e junto com o Senado, que força a plataforma a vender as suas operações para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma preocupação muito grande que o TikTok, que tem mais de 170 milhões de americanos dentro dessa plataforma e que é de uma empresa chamada ByteDance, uma empresa chinesa, possa utilizar esses dados para espionar os americanos. Mas o presidente Donald Trump, eleito, que está tomando posse hoje, ontem anunciou numa das suas redes que ele propõe algo diferente. Ele vai sancionar essa lei e ele espera que a plataforma não precisa ser totalmente vendida para os Estados Unidos. Ele espera que ela possa ter aí uma joint venture, uma sociedade de 50% dos americanos e 50% dos chineses para voltar a operar. Enquanto essa discussão fica, a ideia dele é estender esse prazo por pelo menos 90 dias até se chegar a uma conclusão. E aí ele já garantiu que as empresas de telecomunicações, que são as empresas que bloqueiam o acesso, poderiam liberar o acesso, que elas não iam sofrer nenhuma sanção ou multa. E ontem mesmo, para o final do dia, o TikTok já voltou a funcionar. Mas, na verdade, como a gente estava falando de tecnologia, o que a gente percebe aqui é que essa disputa do TikTok com os Estados Unidos vai muito além de uma rede social. Ela, na verdade, é uma disputa tecnológica. Nós estamos chamando isso da primeira vez de uma guerra fria tecnológica. O que está em jogo aqui é o poder de quem vai dominar a tecnologia nos próximos anos. E esse domínio tecnológico, ele está em volta, primeiro, dos computadores, dos chips, né, as peças dos computadores, porque nenhum software, nenhuma tecnologia funciona sem um computador por trás. Em segundo lugar, ele está em jogo aqui a inteligência artificial, que a gente tanto fala e está crescendo, e o canal de distribuição e acesso a essas tecnologias, que são os celulares e as redes sociais. E olha que interessante, quando a gente fala dos chips, dos computadores, os Estados Unidos, que produzem esses equipamentos aí através de grandes empresas como a NVIDIA e a AMD, já restringiram a compra desses chips para a Rússia e para a China, para impedir que eles possam desenvolver o quê? Desenvolver novas ferramentas de inteligências artificiais. As maiores inteligências artificiais hoje são desenvolvidas pelos Estados Unidos e se esses países não têm acesso a esses computadores, fica difícil desenvolver uma inteligência artificial para concorrer com os Estados Unidos. O inverso também é verdade. Os Estados Unidos já taxaram em mais de 100% a importação dos carros elétricos. Aí, empresas como a BYD, que a gente já vê bastante carro aqui no Brasil, tem uma dificuldade enorme de entrar nos Estados Unidos e concorrer, por exemplo, com a Tesla, que é a primeira grande montadora de carros elétricos. Só para ter uma ideia, no segundo semestre do ano passado, os Estados Unidos incluíram mais de 198 organizações chinesas que já são listadas na bolsa em restrições comerciais. Entre elas, além da ByteDance, a dona do TikTok, além da BYD, nós temos a Huawei e a Xiaomi, que são duas empresas gigantes de telefones celulares. Então, pela primeira vez, os Estados Unidos, depois de anos dominando aí o avanço tecnológico,
passando inclusive a Europa e dominando o mundo, para onde a gente vai, qual celular a gente vai usar, qual rede social a gente vai acessar, encontra um concorrente à altura chamado China e, obviamente, ninguém quer perder esse controle nesse momento. Tudo indica que a gente vai ver aí fortes sanções e uma guerra comercial muito grande. Não é porque o presidente Trump sancionou aí essa lei, dando essa folga de 90 dias, que está tudo bem, muito pelo contrário, o que ele quer é que os Estados Unidos possa dominar inteligência artificial, computadores e telefones celulares, que são as 3 grandes forças tecnológicas que estão dominando o mundo. E vale lembrar que ontem, já no início da sua cerimônia de posse, ele já anunciou o Elon Musk, que é uma figura pública e tecnológica muito conhecida, um dos maiores empreendedores mundiais, que vai fazer parte do seu governo. Elon Musk e Mark Zuckerberg. O Elon Musk é dono do Twitter, Mark Zuckerberg dono da Meta, que inclui Facebook, Instagram, estão muito próximos desse governo para garantir a hegemonia das redes sociais, da inteligência artificial e do futuro da computação dentro dos Estados Unidos. A verdade é que atualmente nós só temos, como eu sempre falo aqui, 2 grandes grupos no mundo. Aqueles que criam a tecnologia e aqueles que usam a tecnologia. Não estar em nenhum desses 2 grupos nos transforma em um analfabeto digital. Então é importante acompanharmos essa guerra e, mais do que isso, aprendermos a utilizar essa tecnologia. É importante o governo brasileiro investir em educação para que o nosso país possa estar à frente dessas forças tecnológicas que vão dominar o mercado e já estão dominando a forma como nós aprendemos, trabalhamos e nos conectamos com outras pessoas. Se você aí que está ouvindo a gente ainda está longe da tecnologia, o meu convite para esse ano é que você aprenda a utilizá-la. Você não precisa ser um especialista em tecnologia, não precisa criar, mas saber utilizar, independente da sua profissão, independente do seu trabalho, é essencial para tudo que está vindo nos próximos anos. Pois era isso que eu ia falar. E a gente talvez precise correr atrás disso, né? A gente, que eu digo Brasil, de um modo geral, né? Porque quando você fala em alta tecnologia, você pensa em vários outros países, mas o Brasil realmente não aparece nesse cenário aí como criador ou detentor dessa tecnologia, infelizmente. Vocês conhecem o MrBeast? Não. É um dos maiores youtubers do mundo. Meu filho que me apresentou, assim, mas eu fui ver o tamanho desse cara, é uma coisa assim fenomenal. E ele é bilionário. E nesse fim de semana ele veio ao público, né, nos últimos dias, falando que ele está cogitando comprar essa parte que falta para que o TikTok se americanize para poder manter, porque afinal o TikTok é um meio de trabalho importante dele nos Estados Unidos também, embora ele seja um fenômeno mundial impressionante. Muito bem, Fernando Barra, toda segunda-feira, trazendo aqui não só informação, análise, como também é motivacional para todo mundo que é meio avesso à tecnologia. Não tem para onde correr muito não, né, Barra? Obrigada por hoje. Obrigado, Michele Nonato. Concordo muito com o seu ponto, Nonato. Acho que nesses momentos de transição e de disrupção tecnológica, os países que ainda não estão desenvolvidos podem aproveitar, se não para criar a tecnologia, já que ela foi criada, investir em educação para que o país possa aproveitar essa onda. A Índia fez isso muito bem numa onda anterior de desenvolvimento de software, e hoje os presidentes das maiores empresas de tecnologia são indianos, o presidente da Microsoft, da IBM, do Google, e a gente vale a pena o governo olhar, e você não ficar dependendo dele, estudar isso, porque a gente vai passar por uma onda enorme, e quem aprender a utilizar tecnologia vai se dar bem para os próximos anos. Essa é a minha missão, ajudar vocês. Então, se você quiser saber mais sobre tecnologia, hoje iniciamos um curso gratuito de inteligência artificial. É só acessar o meu Instagram, @ofernando.barra, e participar gratuitamente com a gente. Sempre boa essa dica. E é 8 da noite, Barra? Hoje, 8 da noite, as inscrições são feitas pelo meu Instagram, @ofernando.barra. São 4 dias gratuitos para você aprender a utilizar aí a inteligência artificial. Boa, ótima dica. Os cursos do Barra são maravilhosos. Obrigado, Barra. Até a próxima. Até a próxima segunda. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.